Então vamos abordar o tema segurança alimentar e os desafios da estocagem de alimentos frios, né, com uma interrogação. Sim, esse é o tema da nossa primeira palestra, que será apresentada pelo professor André Luiz Arce. André é graduado em Medicina Veterinária pela USP, é mestre em Ciências também pela USP, possui MBA em Marketing e Vendas e é professor no curso de graduação em Medicina Veterinária na FMU, editor adjunto da revista Higiene Alimentar. Então, se preparem, pois teremos um conteúdo bastante interessante para vocês e para que a gente possa iniciar muito bem essa nossa manhã de atividades. André, seja muito bem-vindo ao nosso palco virtual. Bom dia a todos. Eu agradeço pelo convite. Fico muito feliz aí de poder vir bater um papo. É sempre muito bacana a gente poder conversar a respeito, trocar algumas figurinhas, ainda mais quando a gente fala sobre a cadeia produtiva de alimentos, sobre esse assunto que é tão especial e que tem tanta necessidade de explorarmos mais, que é a cadeia do frio, né? No que diz respeito à conservação, à segurança alimentar, à segurança de alimentos, certo? Então, eu vou tentar fazer uma abordagem geral hoje, né? Vou tentar fazer uma breve introdução, falar um pouco sobre segurança alimentar, sobre o comportamento do consumidor e como isso impacta, alguns riscos e consequências de falhas nas cadeias e alguns desafios e benefícios da cadeia do frio, né? Então, quanto ao cenário mundial, a gente fala muito sobre questão de números, sobre produção de alimentos, que o Brasil tem que produzir alimento, tem que suprir a demanda do mundo por mais comida e tudo mais. E a gente fica sempre na dúvida o quanto que isso é verdade, o quanto que não é, né? Mas o fato é, de acordo com dados que a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, aponta que até 2050, ou seja, um pouco menos de 30 anos, nós vamos chegar em 9,6 bilhões de pessoas no mundo. E se a gente pensar em Brasil, nós teremos, da nossa população, 91% dessa população em área urbana. E, por outro lado, o Brasil, nós crescemos ouvindo isso, os nossos pais, nossos avós, que o Brasil é o celeiro do mundo. E por quê? Por todas as características bioclimatológicas que nós temos, questões geográficas, toda a vocação que nós temos por produção de alimentos, né? Então, assim, como que nós vamos produzir alimentos para todas essas pessoas, suprir a demanda mundial com 9% da população no campo, né? Então, fica alguns questionamentos, e eu até coloco essa interrogação, até pensando o seguinte, né? O quanto que isso é pertinente pensando em questão de soberania nacional, né? Estrategicamente falando, porque o Brasil se focar unicamente em celeiro do mundo, em produção de commodities, né? Que são aqueles produtos que são matérias-primas, que têm pouca agregação de valor, né? E que são pautado o preço pela Bolsa de Valores. Então, é importante, quando a gente pensa em evolução de um país, a gente levar em conta isso daí também, né? Mas o fato é que quando a gente pensa em produção de alimentos e commodities e tudo mais, o Brasil se destaca muito no que diz respeito à produção de alguns em específico, né? Como carnes, em geral. Eu acho que todo mundo que consome carne tem reparado muito isso, né? Que o preço disparou nos últimos 2 anos e a tendência é que continue subindo, porque nós temos uma tendência mundial de subida, nós temos uma demanda a ser suprida, né? E
a gente sempre acha que o campo é aquela coisa ainda, aquela visão bucólica, aquela coisa do pessoal no campo com o rastelo, com a enxada, e não é. Hoje nós já temos realidades de alta tecnificação na produção, nós já temos realidade de produção através de georreferenciamento, né? Então, quando a gente fala de produção de alimentos, de cadeia produtiva de alimentos como um todo, eu já não estou mais falando em processos rudimentares, em processos artesanais, naquela coisa bem manual, né? Nós já estamos falando em processos bastante desenvolvidos, muitas vezes. O bem-estar animal é algo que está em xeque também, que cada vez mais tem crescido a exigência, tanto pelo mercado consumidor interno quanto externo. Monitoramento por doenças e resíduos, isso daí seja em produtos de origem animal ou vegetal, tá? A gente ouve muito em produtos de origem animal, mas em produtos de origem vegetal também tem um monitoramento muito intenso em cima disso, tá? Por quê? Por conta da questão de dinâmica de produtos e populações, a questão de facilidade de transporte, né, de trânsito de patógenos é muito mais fácil, né? Essa crise toda do Covid mostrou para a gente isso, né? E a gente pensando em Brasil, né, pensando em qualquer tipo de cadeia produtiva, sendo ela de alimentos ou não, a gente sempre tem que se preocupar com logística de forma geral, com infraestrutura de forma geral. E algo que sempre é muito nevrálgico, é sempre muito delicado, é a questão de logística de transporte. Em um país continental como o Brasil, nossa logística de transporte é completamente apoiada, completamente não, desculpa, mas em grande parte apoiada em cima do modal rodoviário. E a gente sabe bem qual que é a qualidade do nosso modal rodoviário, né? Se a gente falar em São Paulo é um pouco melhor, mas como que é o resto do Brasil? A gente até tem alguma coisa de ferrovia, mas uma ferrovia não comunica com a outra, além de pouca quantidade, né? Então um trem tem a distância entre rodas diferente do que anda no outro trilho, então um trem não consegue passar por outro trilho, e por aí vai. Então, são coisas que vão impactando no que a gente chama de custo Brasil, tudo isso que nós estamos falando, que nada mais são do que todos esses fatores que vão impactando na competitividade do nosso país, né? E trazendo para a realidade de alimentos, mais especificamente, nós temos uma questão de aumento da qualidade, da segurança de alimentos. Nós temos um consumidor mais exigente. É só a gente ver, né? Há 15, 20 anos atrás, você ia num açougue, numa peixaria, vinha embalado no papel, vinha no jornal, no papel pardo, ou então aquela resma de folha pautada, que era aquele caderno de caligrafia que deu defeito na folha, e daí usavam para embalar alimento, né? Hoje não, hoje qualquer coisa, o consumidor está de olho, briga, fica em cima, tira foto, põe na rede social, pressiona, né? E tudo isso muito por conta da velocidade da informação. Mas a gente sabe também que isso leva também à questão da desinformação. A gente sabe que para cada informação correta, tem muita informação incorreta. E para quem trabalha no setor técnico, sabe a dificuldade que tem, o trabalho que tem, muitas vezes é maior, muito maior, de desmistificar, de corrigir aquilo que o pessoal cristaliza de conhecimento errado, do que se dissemina de errado, do que conseguir consertar o certo de fato, né? E falando de saneamento básico também, né? Saúde é direito de todos e dever do Estado, de acordo com a nossa Constituição. Só que é gasto, em média,
tem um gasto em infraestrutura 33 menor que o necessário para manter o estoque per capita e universalizar os serviços de água, saneamento e eletricidade. Não mudou muita coisa de 2014 para cá, que foram os dados do estudo que eu peguei. Né? Nós temos uma realidade aí onde 36 milhões de brasileiros ainda não dispõem de água tratada, 48% da população tem esgoto coletado, 48% é coletado. E desses, menos de 40% é tratado. Tá? Então, olha os números que a gente está falando. A gente está falando de cidades do país que nós temos 7%, 5%, menos de 5% dos domicílios ligados à rede de coleta de dejetos. Né? Então, assim, a gente liga diretamente com, por exemplo, toda essa crise do Covid, os princípios básicos para a gente fazer o controle e combate dela, saneamento básico, higiene pessoal, como que a gente vai conseguir fazer isso? Né? Então, a gente está falando de segurança alimentar, de segurança de alimentos, mas como se a gente não tem o mínimo que é infraestrutura básica? Né? E a gente chega no conceito de segurança alimentar propriamente, que nada mais são do que todas aquelas políticas que buscam garantir a qualidade, inocuidade, segurança do alimento, de forma a fornecer produtos que supram a demanda nutricional e rigidez do indivíduo, que supra as suas crenças e valores próprios, né? E junto com isso, todas aquelas políticas que entram também a questão de ações assistenciais compensatórias da fome, segurança de alimentos, né? Então oferecer um alimento seguro, né? Então a segurança de alimentos ela está dentro da segurança alimentar. A gente vê muitas vezes o pessoal usando segurança de alimentos e segurança alimentar como a mesma coisa e não é. E divulgação de informações ao consumidor sobre práticas alimentares saudáveis, né? E é importante isso porque alimentar-se é um hábito higiênico. A gente fala de higiene, a gente fala como se fosse só tomar banho, lavar a mão, e não é. Boa alimentação também é higiene, também é garantir rigidez. E para a gente garantir rigidez, a alimentação também pode provocar doenças ao ser humano. Né? Então, produtos tanto de origem animal quanto de origem vegetal são altamente perecíveis. Tá? E quando a gente busca aplicar tecnologias de forma geral no alimento, a gente sempre vai buscar aliar um tripé, né? 3 pontos principais, que é o quê? A preferência do consumidor. Então, não importa o quanto a minha tecnologia seja inovadora, seja positiva, se não atende a demanda do consumidor, não vai colar, não vai emplacar. O custo para a indústria, então, sustentabilidade, quando eu falo de sustentabilidade hoje, eu estou falando de sustentabilidade de forma ampla, não é mais aquela coisa de somente voltada para o meio ambiente, e efeito na saúde pública. Né? Qual o benefício, ou benefícios e malefícios, né? Pontos positivos e negativos na saúde pública. Né? Eu combino tudo isso quando eu falo de tecnologia de alimentos. Tá? E quando eu penso numa cadeia produtiva de alimentos, de forma geral, eu tenho que levar conta, pelo menos a gente que trabalha na cadeia produtiva, nós temos, não importa em que área, tá, pessoal? Mesmo que seja na área comercial, na área administrativa, trabalha com alimentos, você é responsável por alimentos, você é corresponsável. Isso é algo que a gente tem que mudar na mentalidade das pessoas. Não importa, você é responsável pela saúde das pessoas. Tanto quanto quem manipula, tá? E é importante ter algumas coisas muito claras. Primeiro, que o efeito cumulativo ao longo da cadeia produtiva. Então, se eu pegar desde a produção lá no setor primário até o prato das pessoas, a casa das pessoas, tudo que é feito tem efeito cumulativo.
né? Então, por exemplo, nós vamos conversar agora, né, sobre questão de cadeia do frio. Quebrei cadeia do frio, acabou, não recupero, né? E isso vai me trazer consequências. Isso impacta diretamente no tempo de prateleira. Trabalhar com alimentos é trabalhar com uma bomba relógio na mão. Por que isso? Todo alimento vai perecer, vai vencer. Se a gente tomar todos os cuidados ao longo da cadeia produtiva, ele vai demorar mais tempo. Se eu pisar na bola, dependendo do quanto que eu pisar, vai demorar mais, vai demorar menos, certo? E eu tenho que levar em consideração sempre também questões como análise sobre as características sensoriais, sobre a inocuidade dos alimentos, né? E que quando eu falo de segurança de alimentos, eu tenho que levar em conta que eu estou falando de uma cultura, não de uma ferramenta, não de uma exigência, como se fala. E o comportamento do consumidor, que eu preciso entender como que ele funciona, né? O que ele está buscando hoje, a questão do prazer, né? Que ele tem valorizado artes culinárias, principalmente com esse negócio da pandemia, a questão da saudabilidade, do bem-estar. Hoje se busca muito alimentos funcionais, as refeições prontas e semi-prontas, se bem que com a pandemia mudou um pouco isso, se bem que teve um incremento muito grande do iFood, né? A garantia de origem e qualidade, questão de produção ética também, né? Então o consumidor começa a se preocupar e também algumas coisas que acontecem ao longo da cadeia. Então aí esses gráficos, por exemplo, mostram perdas ao longo da cadeia. Então se joga muito em cima dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, questão das perdas, né? Mas esses gráficos mostram que, de acordo com o nível de desenvolvimento, em cada ponto da cadeia eu tenho mais ou menos perda, né? Então eu posso ver, por exemplo, que eu tenho uma perda muito maior na mão do consumidor na Europa, né? Como eu posso ver no gráfico da esquerda, tá? Enquanto na América Latina a minha perda maior é na agricultura. Então, de acordo com esses dados, eu sei onde investir mais, tá? E falando em Brasil, eu tenho uma perda muito grande, certo? Então, se eu pensar 50 por um terço do que eu produzo, eu perco dos alimentos, né? Sendo que 50% é antes de chegar à mão das pessoas, né? É muita coisa, né? Então, os principais produtos que a gente perde por falta, muitas vezes, de saber lidar com o produto, de saber manipular, né? Então, muitas vezes, essa questão gera desperdício, né? Então, falta dessa questão. E gera prejuízos enormes, né? Então, a gente tem um custo aí de 1 bilhão de toneladas, um custo, não, um volume, de 1,6 bilhão de toneladas de desperdício de alimentos por ano, né? 1,2 trilhão se deteriora após a colheita, 8% de emissões globais de, desculpa, anuais de gases de efeito estufa por causa do desperdício, né? Então, nós vamos ter impactos de forma geral, né? E a gente vai vendo que ao longo das cadeias isso vai aumentando e se joga uma pressão muito grande em cima de alguns pontos em específico que muitas vezes não é bem assim, né? Então, por exemplo, né? Quando eu tenho sistemas maiores de produção, eu consigo ter sistemas menores de produção, eu tenho um impacto maior de quantidade de lixo e resíduos, eu tenho contaminação de indivíduos em áreas rurais e urbanas, multiplicação em aterros sanitários e por aí vai, né? Enquanto, quando eu falo de sistemas macroalimentares, eu tenho uma pressão sobre os recursos naturais, sobre solo e água, e por aí vai. Então, tudo tem o seu ponto positivo e negativo.
E eu tenho que levar em conta também a questão da teoria dos obstáculos, de como eu relaciono essa questão toda da questão do processamento de alimentos, né? Que daí é como eu relaciono as características do alimento no processamento do alimento para impor barreiras para o crescimento bacteriano, tá? E a gente chega na cadeia do frio. E o que é a cadeia do frio? Basicamente, a cadeia do frio é a gente fazer com que o alimento se mantenha na temperatura adequada ao longo de toda a cadeia dela, né? E se ao longo dela eu tiver alguma quebra nessa estabilidade da temperatura, eu vou ter perdas de forma geral, né? Eu vou ter perda de qualidade. E isso é muito complicado, porque muitas vezes se tem aquela coisa toda, né? Se tem aquelas místicas todas de desligar a geladeira à noite, de que se fizer um regime assim ou assado, que se economiza energia ou se tem maior eficiência. E aí a gente tem toda uma série de desafios para equalizar, né? Então, um alinhamento filosófico e técnico ao longo da cadeia, buscar uma infraestrutura adequada e integração da cadeia, então buscar o alinhamento de todos terem o mesmo entendimento, ter critérios técnicos diferentes entre produtos, muitas vezes os mesmos equipamentos são utilizados para armazenar produtos diferentes, investimento e custo, então muitas vezes essa relação muitas vezes reflete a falha de planejamento, questão de falta de treinamento e verificação na utilização dos equipamentos, de saber como utilizá-los, né? E a verdade é que muitas vezes acontece isso daí, né? Falta de visão de negócio acaba gerando conflito ao invés de construir. E esse episódio do Jacan aí, né? Que talvez seja o mais famoso quanto isso daí, virou meme, virou figurinha de WhatsApp e tudo mais. Mas por quê? Reflete porque o pessoal não vê, o pessoal acha que desligando lá vai economizar energia, mas não vê que daí a hora que ligar o equipamento vai forçar motor, então vai trabalhar num regime mais alto, vai consumir mais energia, vai ter um desgaste maior, vai diminuir vida útil, sem contar perda de qualidade, expor produto a perda de qualidade de forma geral, sem contar risco microbiológico, né? E o resultado é tudo isso que a gente está vendo, né? Então, perdas de forma geral. Então, a foto nessa primeira foto de carne, isso daí é uma ação microbiana, né? Bacteriana, causando degradação da carne. Essa última foto é super comum para a gente, isso daí é quebra do frio. Então, o que acontece? Quando a carne a vácuo não fica sob refrigeração adequada, a carne não consegue reter o exudato, não consegue reter o exudato, que a gente chama, né? E aí fica solto aí, propicia atividade bacteriana, tá? E tem uma série de benefícios, né? Eu ter a cadeia do frio funcionando adequadamente me traz aumento de tempo de prateleira, diminuição de custos e perdas, inclusive operacionais, né? Quem enxerga que cadeia do frio adequada, equipamento funcionando bem, é custo mais alto, é porque não tem todos os custos pontuados, né? Controle adequado de custo. Favorece planejamento quanto aos produtos, então isso me favorece planejamentos melhores de curto, médio e longo prazo, e traz maior credibilidade e fidelização de cliente, certo? Bom, pessoal, eu estendi acho que 2 minutinhos aí, agradeço a atenção e muito obrigado.